Oi, gente. É melhor você ficar na posição do Elton, não, e a gente atrás. É porque eu tô carregando. Tem extensão aqui. Oi, gente, tudo bem? Deixa eu ficar aqui. Tudo bom? Vamos nós chegar. Abrir o celular ali, né? Pra dar o Tudo bom, gente? Boa noite. Vamos chamar todo mundo chegando. A gente acabou de terminar aqui uma reunião. Marca todo mundo no aviãozinho. Deixa eu ver se o Rafael aparece. Deixa eu ver aqui o Rafael. Já. Oi, gente. Olá. Oi, Rafa. Estamos aqui, Rafas. Vários, olha. Oi, Ana. Oi, pessoal. Oi. Olha ali. Vai, Jéssica, dá tchau. Finalmente esse lugar foi ocupado de fato por gente que trabalha, né, Ana Pela Cristina? educação, né? Por professores, ó. A Esse gente, gabinete agora está ocupado certo. a gente vai já fazer uma aula aqui nesse quadro que é nosso, né? Olha a letra, né? O quadro que o pessoal usa para fazer fake teacher. Para fazer política, né, Ana? Para fazer professor fake, a gente vai fazer o professor real. E vamos já já aqui pro quadro. Vamos nós. Tá entrando gente, avisa para todo mundo aí no grupo de vocês. O pessoal tá entrando rápido aqui, eu tô vendo que tá todo mundo querendo ter Tá. os informes dessa ocupação de hoje, mas o aviãozinho tá aqui no Olha que eu rodapé pra já, gente compartilhar. já, já tô aqui no sindicato há muito tempo. Eu nunca fiz uma live aqui ocupando na SME, né? Então, assim, a primeira. Vai ficar aí uma live histórica. E sintam correspondente de guerra, né? Diretamente do Isso. flanco. Isso, cansada, preocupada. A noite sempre é pior, né? E geralmente é a noite que vem a truculência. E eu quero começar pedindo assim, a solidariedade dos companheiros para vir aqui para o Sindiúte. A gente está fazendo uma vigília. O pessoal vai dormir aqui no Sindiúte. A gente não pode ficar só aqui, porque é o pessoal que está embaixo que dá segurança para quem está aqui em cima. E aí a gente está pedindo, assim, inclusive na necessidade de fazer um rodízio, porque tem gente que está desde de manhã, né? Sim. Aí, assim, dá uma descansada, porque a gente não tem previsão de quando vai terminar isso, né? Então, assim, quem puder vir, venha. Amanhã a gente está chamando uma paralisação de toda a categoria. Amanhã não tem aula. Amanhã, paralisação em todas as escolas. E aí eu preciso que vocês façam esse aviso nas escolas, aviso para os pais, né? Porque é uma situação atípica, a gente não tinha intenção de fazer isso. Nós viemos para uma audiência, Rafael, o que foi que aconteceu, né? Para que as Sim. pessoas possam entender. Nós, desde o começo de janeiro, a gente vem. Aliás, desde o ano passado, a gente vem muito preocupado com o fim do estágio probatório, né? Assim, a gente tem uma reforma administrativa todo dia no Jornal Nacional, na televisão, informando que vai haver essa reforma administrativa, previsão após a eleição. Então, os trabalhadores ameaçados por essa reforma administrativa e a gente, com parte da categoria, concluindo o estágio probatório, a gente precisava dar agilidade nesse processo. Esse ano, 524 concluíram no dia 25 de dezembro de janeiro, e a previsão é que mais 600 concluíssem agora no final de fevereiro. Mais ou menos 1.200 professores vão estar em condição, na sexta-feira, de ter seu ato de estabilidade publicado. Certo. E aí nós tivemos quatro audiências, essa seria a quarta audiência, né? Tivemos duas com a secretária executiva, Ana Cristina, secretária Ana Cristina, e tivemos
uma audiência que nem o secretário foi, tem 3. Nem foi a secretária executiva, que já tinha dado 2, nem foi a secretária adjunta, que nunca sentou com o sindicato. É importante se registrar que a secretária adjunta da SME nunca sentou com o sindicato, porque a finalidade de ter 3 secretários é exatamente que um possa substituir o outro, né? Mas é que a gente não tem. A secretária adjunta, que inclusive a mãe dela é vereadora ligada ao Moses, né? Da direita em Sobral. Não sei nem qual é a aproximação dela do secretário de Educação e nem do prefeito de Fortaleza. Ela nunca participou de nenhuma audiência com a gente. E a secretária, Ana Cristina, participou de 2 audiências. A última ela não participou. E aí, hoje, a gente tinha marcado uma audiência para tratar do piso da assistência à educação infantil, do enquadramento no magistério. E essa audiência foi marcada na Assembleia da Campanha Salarial, aquela Assembleia que determinou o calendário de lutas, né? Então, foi determinado que houvesse um GT, né, um grupo de trabalho e mobilização, e a gente tivesse a primeira reunião, foi decidido na audiência passada, que seria hoje. Então, a gente tinha uma agenda com o secretário marcada para hoje. Então, assim, é importante que se diga isso. O secretário viajou sabendo que tinha uma agenda com o Sindiúte marcada numa ata, que, por sinal, a audiência não foi com ele, que ele estava na Espanha de férias, mas eu conversei com ele sobre marcar um GT, um grupo de trabalho, para que a gente caminhasse em direção a um enquadramento na carreira do magistério dos assistentes da educação infantil. Então, essa agenda estava marcada. Em virtude de não acontecer a publicação das estabilidades, nós deliberamos vir para a COGEP. E aí, assim, quando eu cheguei hoje de manhã, 8 horas aqui, o que é que se tinha? Estava todo mundo lá na COGEP, né? E a gente aqui na reunião do GT das assistentes da educação infantil. Como ia ter audiência aqui, aí eu disse, pessoal, vamos vir para cá, né? Que o secretário vai receber as assistentes da educação infantil e depois nos recebe. E aí, eu disse isso para quando eu cheguei, era a secretária executiva que estava, né, Cristina, e aí ela disse que ela que ia fazer a audiência, porque o secretário tinha viajado para São Paulo, né? E aí, ele disse, secretária, avise. Conversei com o pessoal disse, não, a gente já falou com a secretária 2 vezes, né? Já conversamos com a COGEP 1 vez. Aí a gente vai ouvir o quê? Porque uma secretária executiva, ela tem limite, né? Assim, a gente já tinha falado, nós não falamos nenhuma vez com o secretário Gilvan, né? Aí a gente disse, nós vamos sair daqui depois de uma audiência com o secretário, né? Está aqui todos os diretores do sindicato que são do último concurso, portanto, estão aguardando sua estabilidade, e está um grupo de mobilização que a gente elegeu numa plenária com um representante de cada regional, né? Então, aqui tem direção do sindicato, eu e o Wellington, 6 representantes de base, e ainda as assistentes da educação infantil, que quando a gente determinou que ia ocupar para aguardar a audiência com o secretário, elas disseram, não, nós também vamos esperar o secretário, porque o secretário havia prometido às assistentes da educação infantil que assim que a lei fosse sancionada pelo presidente Lula, seria aplicada no município. E até agora, essa lei foi sancionada no final do ano passado, e até agora, nenhuma sinalização a esse respeito. Não precisava nem audiência, só cumprir a lei. Enquadrar as assistentes substituta e efetiva na carreira do magistério. Era só isso que precisava, né? Não precisava luta nenhuma, porque a luta foi para ter a lei, né? Então, assim, a gente vai ter uma luta agora para que cumpra-se a lei do Lula, né? A lei sancionada pelo presidente Lula é um pouco demais, né? Mas, muito bem, então a gente resolveu esperar todos pela audiência com o secretário. Aí eu quero fazer aqui alguns registros, né? O primeiro registro, que segunda-feira o secretário fez algo muito grave.
né? O secretário fez um vídeo com a chefe do distrito, Fernanda, né? Dizendo que iria lotar os professores no clube de aprendizagem e ia mandar eles para fazer o mestrado. O secretário é um gestor público. O secretário tem a obrigação com a legalidade na gestão pública. Para você liberar para estudo, você tem que publicar o ato de estabilidade. E aí ele publicamente, eu baixei, ele apagou hoje de manhã, né? Mas eu tenho esse vídeo publicado, né? Que nós vamos à Procap, nós estamos entrando amanhã com um mandato de segurança para exigir a publicação, porque, Rafael, todo mundo está muito prejudicado. Mas existe cerca de 120 professores que foram autorizados a fazer mestrado, a seleção de mestrado e doutorado pelo secretário, porque o edital impedia, o secretário retirou isso, até por uma reivindicação nossa, né? Ele retirou e permitiu que fizesse. Porque o que é que eu pensei? Secretário, tudo bem, não pode fazer no estágio probatório, mas o estágio probatório termina 25 e as aulas começariam em março, né? Então, daria o governo federal, ele determina 20 dias para a publicação da estabilidade. Então, se terminava dia 25, né? E as aulas iriam começar em fevereiro, final de fevereiro e março, daria tempo hábil absoluto para você fazer uma força-tarefa para liberar o pessoal dos estudos, né? Que ele já tem até os nomes. Não aconteceu nada. A gente está nessa luta desde o dia 25 de janeiro. Só foi publicado um ato de estabilidade. Um único ato de estabilidade de 1.200 professores aptos. Então, assim, é muito grave, né? Aí, Ana Cristina, mas o secretário disse que ia lotar os professores substitutos. Aí ele lota os professores substitutos não aprender mais. Aí bota os professores efetivos lá. E ele diz que é um estelionato. Porque eles vão gerar frequência na escola. Porque se eles tiverem 30 dias de falta, né? Eles estão com abandono de emprego. Aí vamos dizer que passasse 90, porque só saiu um. Se sair um por mês, não termina no final do ano que vem, certo? Não tá dando anos para. O que é que ele queria? Que o pessoal fosse, ele autorizando, entre aspas, né? Porque a gente só pode ser autorizado por lei. O pessoal fosse, diminuísse a cobrança. No dia 30 de março ele vai embora. E estaria aqui os professores com um parte para responder de abandono de emprego. Então, é tudo muito grave, né? Assim, quando dá para um deputado licenciado, que conhece legislação, um secretário de educação candidato, ir para as redes sociais, em vez de se comprometer com a publicação dos atos de estabilidade, ele dizer publicamente, e eu gravei o vídeo, inclusive está no meu story, ele vem dizer que vai cometer uma ilegalidade, né? É muito grave. Aí a gente só precisa chamar a atenção que o secretário responde, mas responde também a gente, se a gente for, né? Porque a lei é pública, né? Então, assim, eu não posso dizer desconhecimento. Não é o secretário que me autoriza, é a legislação que autoriza. Então, a gente está aqui, ele não voltou. Tem voo de São Paulo para Fortaleza de hora em hora, né? Ele não voltou, porque ele fez um vídeo dizendo que estava à disposição, que estava numa agenda importante. Gente, nós estamos ocupando aqui, né? Tem aqui cerca de... Quantas pessoas tem aqui, gente? 24 pessoas que vão dormir aqui no chão, em péssimas condições, pais e mães de família, né? Alguns casados com os companheiros e companheiras aqui embaixo, no Sindiúde. E o secretário está em São Paulo, com voo de hora em hora. A gente estava nesse ano fazendo um apelo à secretária, que ligasse para ele, mandasse ele pegar um voo, porque são 3 horas de voo, ele chegaria aqui meia-noite, 1 hora da manhã, e a gente iria trabalhar amanhã.
porque os alunos também estão sem aula. Então, estão sem aula os alunos, desses 20 professores que estão aqui. Tem vários professores que passaram o dia aqui nesse revezamento. Manhã e tarde vai ter vários professores aqui de madrugada. E o secretário não se... Ele pensa que ele engana a quem, né? Para fazer um videozinho dizendo que está trabalhando, uma coisa muito importante, que é outra coisa que a gente vai questionar, né? Porque não se pagou anuênio, não se pagou as pecúnias. Aí ele está propondo outra forma de comprar votos, como ele fez com a equidade, né? O sábado, o sexto tempo e o quinto tempo. Ele está agora dizendo que vai pagar uma bolsa para quem fizer o pós-graduação da educação infantil. Eu não sou contra a bolsa, mas eu acho que tem que pagar primeiro as pecúnias, eu acho que tem que pagar primeiro os anuêncios dos professores do último concurso, e eu acho que tem que pagar primeiro o abono de férias. Aí ele tem que pagar a bolsa para todo mundo. Não é só para a educação infantil. Não existe uma modalidade mais importante do que a outra modalidade. Existe uma compreensão de valorização da formação do professor. Inclusive, ele precisa incluir no observatório a condição de os professores que estão em gestão escolar, que pode estar em gestão escolar um mês só, né? Que estão na coordenação pedagógica, que estão na gestão das escolas, que estão na SME, nos distritos. O cargo comissionado, ele obriga 8 horas. Que eles possam ter o observatório, que é um contrato que ele faz, né, com as universidades, possa fornecer cursos específicos para essas pessoas que elas não podem ser prejudicadas. À noite e nos períodos de férias, né? Porque já pensou uma pessoa que precisa do seu cargo comissionado, porque acaba complementando a sua renda familiar, aí ele abre mão do mestrado e doutorado, e daqui a um mês é exonerado. Então, isso é uma coisa perversa. A gestão escolar é para ser aliada do secretário, não inimiga. Aí, não, mas eu vou dar um jeitinho. Tudo ele diz que vai dar um jeitinho político. Aquele jeitinho político que prendeu o Bolsonaro, que prendeu o povo lá em Brasília, aquele jeitinho que o povo acha que aqui é um país que tudo você pode dar um jeitinho. Governos passam e os servidores permanecem. A minha responsabilidade como sindicato de proteção dos trabalhadores, inclusive dos trabalhadores gestores que são filiados, trabalhadores que estão nos distritos, que estão na SME, é garantir a segurança desses trabalhadores. Então, eu quero dizer que amanhã na audiência a gente vai querer que ele apresente um curso de formação para os gestores de escola e coordenadores, para as pessoas que estão nos distritos e SME, de forma que eles não sejam penalizados, porque estão prestando um serviço, né? A academia também, prestando um serviço, convidados pela gestão do secretário. Então, assim, é um absurdo o que este secretário está nos impondo à categoria, né? Nós estamos aqui ocupando, nós queremos uma audiência que nós não tivemos uma audiência. Ele disse aqui no vídeo dele que tem o maior prazer em receber a mentira do secretário. Das 3 audiências que houveram, ele não compareceu a nenhuma audiência com a gente. E faz tempo que ele não senta mais com a gente, desde as férias dele, ele não voltou mais com a gente. E aí, gente, a relação institucional ela tem que ser preservada, né? O secretário não pode deixar de sentar com os trabalhadores em educação, com os educadores. O secretário ele tem a obrigação. Aí, Cristina, mas ele pode não gostar? Pode. Aí ele sai do carro. Né? Ele sai do carro. Quando a pessoa... É um direito que tem de estar no cargo ou de não estar no cargo. Mas se ele está no cargo, ele tem que cumprir com a agenda do cargo. Ele, a secretária Ernita e a secretária Ana Cristina. Né? Então, a gente começa agradecendo a tantos professores que passaram aqui embaixo. Reforçando, eu queria aqui em especial agradecer a direção do sindicato, que está desde 7 horas da manhã, aqui visível no sindicato, para dar apoio à nossa ocupação aqui na SME.
E queria chamar todo mundo amanhã de manhã para vir aqui para o Sindiúte, para ver se a gente consegue, com todo mundo, resolver esse impasse amanhã, pela manhã, né? Então, Ana, reforçando para todo mundo entender, a ocupação do prédio da Secretaria de Educação continua até o momento em que o secretário de Educação, o próprio Divan Lencar, receba a comissão das duas turmas aí que estão representadas, tanto a assistência à educação infantil, como também o pessoal que está lutando pela publicação dos atos de estabilidade, né? Já chegam a mais de 1.200 professores nessa condição. Que já está pronto, né? São 1.700, mas tem 1.200 que já está pronto, né? Então, como já está pronto, eles já conseguiram o tempo da publicação da estabilidade, então eles já estão aptos a serem publicados. E aí o que é que aconteceu? A SME não se preparou, não tem um sistema, né? E aí deu problema nas datas, porque o sistema da avaliação do probatório não se comunicava com o sistema de frequência para alterar as datas em função dos afastamentos. Então, foi o primeiro problema. O segundo problema foi porque os cursos, os gestores não foram orientados que teriam que apresentar o curso em cada semestre diferente. Então, teve professor que tem doutorado, aí lá tinha pontuação de doutorado. Aí ele só precisa apresentar no semestre, aí ele apresentou no 6. Aí o sistema era para rejeitar, como o sistema da progressão faz, né? Quando você bota um curso que você já colocou, aí ele rejeita, ele diz esse certificado já foi apresentado, não tem. Aí, o que eles estão fazendo é conferindo manualmente, iniciando manualmente, quando é inadmissível. Já são 1.200 processos, serão até 1.700. Aí tu imagina que eles só conseguiram manualmente no mês de fevereiro só uma publicação. Então, assim, é uma coisa desesperadora, né? Decididamente, eles não vão conseguir. Tem muita gente trabalhando hoje aqui, por conta desse nosso movimento. Eles resolveram fazer aqui um treinamento com sistema, com TI, para ver se eles encontram a solução. Estão aqui à noite. A própria secretária está aqui à noite, mas se não tiver um sistema para fazer isso, não vai sair nunca, porque manualmente eles não vão conseguir fazer isso. Então, assim, assim, a gente está tão estressado, o Rafael, porque depois do carnaval a gente fomos na COGEP. A gente tirou de ficar indo na COGEP para fazer essa pressão. Teve 2 idas antes da de hoje, inclusive. Exatamente. E aí a coordenadora da COGEP não veio depois do carnaval. Até agora não apareceu para trabalhar. Chegou hoje, chegou ontem. Tá entendendo? Então, assim, Nectine, mas ela pode estar. Gente, mas como é que alguém que tem uma responsabilidade com a vida de 1.700 pessoas, com curso de mestrado. Eu tenho um amigo que é presidente do sindicato do Espírito Santo, Cristóvão. Eu quero aqui agradecer ao Cristóvão, inclusive, porque os meus professores que vão fazer lá, acho que são 6, que estão fazendo o mestrado e o doutorado no Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo. E aí eles pediram lá o alojamento do sindicato. E aí o Cristóvão ligou para mim para saber se eles eram filiados, disse que ia ceder, mas que eles precisavam chegar logo, porque não tem como você guardar uma vaga no alojamento do sindicato grande, estadual, sim, mas vem gente do interior, né? Diz, amiga, eu só quero que tu me mande logo, para que eles possam ocupar esse espaço, e assim, porque se entrar alguém, eu não posso tirar, né? E aí, assim, essas pessoas estão correndo o risco de não ter mais alojamento no Espírito Santo. Desta, né, bola de neve que é essa situação. Não tem a publicação dos atos. Além de perder o curso, né? Assim, que é uma coisa que eles nem cogitam. Aqui tem várias pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, e parece assim, a impressão que eu tenho é que eles não acreditam nisso, né? Eles não acreditam nisso. Eu disse, olha, vocês só vão fazer se tiver o ato de estabilidade. Porque é uma coisa pública. É publicado toda essa relação que passou. O secretário disse, olha, vocês vão fazer com frequência aqui.
é um réu declarado. Ele está. Como é que alguém que é secretário de educação está publicamente induzindo as pessoas a cometer um crime? Dizendo que vai cometer um crime e induzindo as pessoas a cometerem um A crime. cometer junto com ele, né? Porque você. Não é porque ele está mandando que retira o prejuízo a mim, né? Ninguém pode desconhecer a ciência da lei. Então, é claro que a gente precisa ter a estabilidade, que só pode ter liberação para estudo depois da estabilidade, né? Então, assim, é muito grave, é muito irresponsável. Às vezes as pessoas acham que quando você fala manso, porque você faz um sorrisinho assim, que não, são as piores pessoas. A melhor pessoa é aquela que fala na frente, que tá. Onde era que o secretário era para estar hoje, gente? Aqui nessa mesa, discutindo com os professores que estão aqui, professores do sindicato, professores da base, assistentes do sindicato, assistente da base. Não. Ele optou por um curso de algo de educação infantil lá e a crise no mundo e ele querendo desviar o foco. Nós vamos fazer um pós-graduação, 1.000 bolsas, vamos pagar bolsas para 1.000 pessoas. Então, assim, é todo o tempo naquela coisa midiática, naquela coisa que a gente hoje, assim, a categoria apresenta assim, um profundo decepção com o secretário, né? Assim, acabou o respeito que as pessoas tinham com o secretário. E eu jurando, Ana, que ele ia trabalhar a semana toda, né? Porque ele está copiando o Sindilte Móvel, visitando as escolas de manhã cedo. Eu estou dizendo assim que nem para copiar serve, porque devia copiar com o caminhão do Faustão, né? O caminhão da educação e chegar nas escolas com as fadas, com os tênis que prometeu, com os kits pedagógicos, com os livros, com os aparelhos de ar-condicionado, com cimento para terminar as reformas. Não, né? Vai fazendo chacota. As escolas estão sem café e água, muitas E o escolas. povo ainda gasta, né, Ana? O povo ainda gasta do próprio bolso para poder receber ele com torta e bolo e Aí, café. mas eu não sei se você viu nessas fotos, só tem a diretora, o povo do distrito e ele. Nos chama. Não nos convidaram para essa festa pobre, né? Então, é pouquíssimas pessoas, inclusive com o dinheiro da diretora, com o dinheiro da coordenadora, né? Elas financiando, porque não tem esse recurso na escola. Então, assim, eu hoje soube que os diários de sala, os diários de classe, que é obrigatório, frequência e registro de aula, não chegaram nas escolas nenhum. Gente, qual é a dificuldade de fazer numa gráfica, 3 meses antes de começar o ano, esses diários de sala? A gente fez as agendas dos professores. 15.000 agendas, né? Então, assim, qual a dificuldade? Porque existe o diário virtual, mas tem algumas educação infantil, não tem o diário virtual. E tem pessoas que preferem o diário presencial. Não são todos que têm online, né? Então, a educação infantil não tem diário online. E alguns professores optaram pelo diário físico, né? Então, assim, esse diário físico não chegou. Então, assim, é algo que... Aí teve esse escândalo na semana passada, uma denúncia dos professores da educação infantil, que teria sido adotado um livro didático para a educação infantil, tinham mudado o título da educação infantil, sem o aval dos professores. Os professores não estão questionando se o livro é bom, se é ruim, porque eles nem conhecem o livro, né? Ele juntou o pessoal da academia, o pessoal aqui da SME, e escolheu 6 professores para legitimar o processo. E o livro escolhido foi do ex-secretário de Educação da gestão do Gilvan. A gente divulgou esse foto. Ana, falhou. Os livros eram da empresa do ex-secretário executivo da SME, que foi recentemente, né, saiu, mas estava até bem pouco tempo, e foi contratado pelo Gilvan, né? Exatamente. Que saiu daqui para assumir essa editora a aprender, né? O que os advogados dizem, o pessoal do direito diz a esse respeito, Ana? Porque é muito próximo o período, é muito confuso. Da mesma gestão, né? A convite dele, né? E ele, era um cargo comissionado de alta patente. Era no secretário adjunto. E aí, assim, a gente está pedindo, a gente está
vai notificar a Procap, tanto por essa questão do estágio probatório e o Ministério Público, como dessa gestão, dessa licitação, dessa compra desses livros, que ele comprove que os professores tiveram acesso a esse material, fizeram a adoção. Aqui eu não analisei livro nenhum, né? Nem o que tinha, nem esse atual. O que eu estou questionando aqui é um método. E a proximidade, o conflito de interesse de um secretário de educação que participou da gestão com o secretário adjunto, e é esse livro que a SME está comprando. Tem várias denúncias, viu? Depois que eu fiz essa denúncia, eu recebi várias denúncias das pessoas dizendo que era a ponta do iceberg, né? E teriam mais contratos com essa modalidade aí. Vários problemas, vários. Inclusive, assim, tem gente que foi nomeada na tesouraria e tem CNPJ ativo em uma editora em Piripiri, que está na tesouraria aqui da SME e passou por uma DG, que é, depois do cargo do secretário, é a segunda, é o segundo cargo, né? Ela está ganhando 12 mil reais e achou pouco. A DG, que é uma das maiores gratificações da SME, ainda deu uma TTR de 3 mil reais. Então, ela ganha 15 mil. Certo. Aí ele tirou, esse cargo era da tesouraria. Aí ele tirou a pessoa que estava na tesouraria, a pessoa continua exercendo tesoureira, mas quem está ganhando o cargo é a amiga do secretário. Ou seja, uma pessoa ficou em desvio de função, provavelmente recebendo menos, para uma função, inclusive, né, técnica importante, de um órgão desse que tem uma folha de pagamento enorme, que tem vários contratos, e tem alguma outra ganhando no lugar só simplesmente compadrio político. A gente não está passando fome, não. A gente já está acabando de receber. Já chegaram as marmitas. As quentinhas. E a gente está aqui. Mandar eles esperarem para comer depois que você terminar a live, é o castigo para Exatamente, exatamente. Vamos aqui comer depois. Então, essas são as duas pautas, né, que nós estamos esperando. A pauta dos assistentes, né? E a pauta do ato de estabilidade. Amanhã a gente está decretando a paralisação emergencial para que todo mundo venha para cá, gente, para ter audiência, né? Porque político, ele conta votos. Então, se não tem gente, aí ele acha que pode ficar mais 3 dias, 4 dias, porque uma coisa está clara, o Gilvan não tem nada a ver com a educação e nenhum respeito com os educadores, né? Então, Diana, e ainda corre o risco dele sair e deixar tudo isso por resolver, né? Não, Tem ele vai passar só um mês. Eu acho impressionante que ele está visitando escola, diz que vai visitar 50. Para quê? Porque ele não vai mais ser o secretário, né? Aí ele não visitou escola nenhuma. O que ele prometeu nas escolas que ele visitou, ele não cumpriu. Aí agora é só. Aí pega na mão de todo mundo. Eu estou filmando tudo, tá? Levar para o TRE, né? Porque o que é que ele vai prometer uma altura dessa? Ele era para estar aqui resolvendo o que ele pode resolver. É basicamente campanha política, né? Publicação do ato de estabilidade, né? E a inclusão dos assistentes do magistério. Fora isso, o que é que ele está fazendo? Por que é que ele opta em ir para as escolas, né? Ele opta para pedir voto. É preciso denunciar esse crime eleitoral, tá entendendo? Isso não pode ser uma coisa correta. Outra coisa, ele posta as crianças, né? Aqui tem uma legislação agora proibindo que os professores divulguem a imagem das crianças. O secretário está fazendo isso, gente. Teve uma longa reportagem ontem com o Ministério Público falando sobre isso, né, alertando material de campanha dele, tá entendendo? Aí tudo ele pode fazer, né? Ele pode fazer agora. Ele é um deputado, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Então, assim, é lamentável, né? Assim, a situação do jeito que chegou. Eu quero que as pessoas entendam que se o secretário chegar agora de noite, a gente avisa, né? A imprensa não vem, a imprensa está fechada, né? Então, assim, a gente precisa que vocês estejam aqui, porque a multidão para o trânsito, aí a gente cria um movimento
para garantir que paga as pecúnias, porque se a gente não vier agora exigir pagamento dessas pecúnias agora, gente, ele vai gastar nessa nova empreitada com, tipo, a equidade agora com a educação infantil. É uma nova forma de ele distribuir dinheiro, né? E aí não tem problema de distribuir dinheiro. O problema é que ele deve dinheiro, né? Então ele paga o que deve e aí a gente conversa o que é que ele pode fazer ainda com o dinheiro se sobrar, né? Mas com dívida, como é que ele pode fazer novidade, né? Então, assim, não dá. A gente só lamenta que seja dessa forma. Vamos nós. Muito bem, Ana, é isso. Só vou acrescentar um ponto. A SNTE, os sindicatos, o Sindiúti, todos os sindicatos da educação estão também numa batalha conjunta. Eu sei que o dia foi muito corrido, mas essa paralisação de amanhã também, essa ocupação também, reforçar a pauta pela aprovação da MP do piso do magistério lá no Congresso Nacional, que está sofrendo grande resistência. Para não cair. Para não cair a MP, então precisa aprovar, né, a MP que o presidente Lula, né, publicou, garantindo o reajuste salarial que os professores já começam a receber, já tem leis municipais, né, leis estaduais concedendo os reajustes, mas para a política, para esse benefício não ser usurpado de nenhuma forma e virar garantia, precisa aprovar no Congresso. Então, as mobilizações de amanhã também vamos reforçar essas pautas fundamentais, assim como a escala 6.1, que os empresários estão enlouquecidos, né, para a manutenção da escala 6.1 contra a escala 5x2. Eu queria até pedir a Gardênia aí no Sindiúti, os companheiros que estão no Sindiúti, que avise na CNTE que eu não vou, estava marcada a minha viagem comprada para 4 horas da manhã, né? Mas como a gente está aqui, eu não vou poder estar em Brasília, e que desmarca essa viagem, né? Vê se coloca para quinta-feira, sexta. Não, é só amanhã e amanhã eu voltaria quinta. Então, avise lá na CNTE que eu não vou para desmarcar essa passagem, né? Porque a gente está aqui. É totalmente compreensível. Dar um abraço pro meu irmão, que está aniversariando hoje, 60 anos. É meu irmão queridíssimo, né? Que também eu ia viajar amanhã só para estar no aniversário dele. Não vou estar. Um beijo, meu amor. Eu mandei a Natália me representando. E aí a gente está aqui por uma causa justa, né? Para exigir respeito e convidando todo mundo da categoria, né? Para estar amanhã, a partir de 7 horas, que a gente vai dormir aqui. O pessoal do Sindiúti vai estar no Sindiúti a madrugada toda. Quem puder vir com violão, né? Assim, fazer assim, porque o tempo não passa tenso. Então, quem foi das artes, quem tiver um violão, quem tiver alguma coisa para fazer, venham para cá. Essa solidariedade é muito importante, né? É a nossa compreensão de classe. E aí, assim, todos venham para cá, tomam banho, chegam em casa, vem, passa um pedaço. A gente tá a madrugada toda. É uma questão de segurança também lá embaixo. E a nossa segurança, que todo mundo esteja aqui para que a gente possa. A pauta, gente, ela é coletiva. Não é uma pauta dos professores do último concurso. A pauta deles é nossa e a nossa é deles. A pauta das assistentes é nossa e a pauta nossa é das assistentes. E a pauta dos funcionários é nossa e a pauta dos funcionários é da gente, é dos funcionários. Então, se a gente não entender que a nossa força é coletiva, a gente vai estar apanhando, levando de goleada. Então, todo mundo aqui. E aproveita, eu queria pedir ao pessoal que está em casa, faça uma pressão na secretária da Educação, da Comissão de Educação. Por que ela não veio aqui? Ela não é tão de luta, né? Ela não é tão de luta. Vereadora, né? A vereadora da Educação, ela é tão de luta, né? Ela é tão combativa. Um silêncio, né? Nas últimas um silêncio 8 horas. Um silêncio absoluto. E não passou por aqui, né? E nem me defendeu lá na Câmara, quando aquele conhecido vereador, né, misógino, machista, né, agride, né, assim, e quando tá ali, acho que ele não tem coragem de falar isso aqui no meio da rua comigo, não, né, porque eu acho que ele apanha de mim, mas usa ali do parlamento para falar, né, então, assim, é grave, né, assim, o silêncio dela, que é da Comissão de Defesa das Mulheres, nós estamos há poucos dias, né,
do 8 de março, violência política, que ela já foi vítima dele, mas a vereadora fica em Engraçado, né? silêncio. A vereadora fica em silêncio. Que vereadora é essa que defende as mulheres que estão na comissão? Ela tem que ser expulsa dessa comissão, porque ela não está fazendo o papel dela. Quer dizer que o homem que está defendendo ela do lado dela pode falar das mulheres. Aí não pode falar o homem que é do outro partido, né, da direita. O homem da direita não pode atacar as mulheres, não. Mas o homem que está defendendo ela pode atacar. É muito grave, a vereadora já fez a denúncia para você, né? A senhora está prevaricando na Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara, né? Mas a gente vai se encontrar, vereadora, no 8 de março. Eu vou lhe cobrar pessoalmente a sua defesa contra a violência de gênero, a violência política de gênero à mulher. Vamos para frente, vem todo mundo para cá, vem logo de noite, né? Que o pessoal está lá, a gente precisa de ter gente aqui para que a gente possa resolver esse impasse o quanto antes. Eu queria pedir ao prefeito Evandro, né? Que ele repense essa secretária de Educação, repense essa relação que foi estabelecida pela gestão do secretário, né? Para que a gente possa continuar. A gente ainda tem esse ano que vai ser um ano político difícil, mais 2 anos, e como o secretário de Ban constituiu essa relação, não existe, eu não conheço pior. Um abraço, Rafa, e até Abraço, amanhã. Ana. Beijo. Até amanhã. Vigília hoje e amanhã paralisação. A partir das 7 horas da manhã, todo mundo na SME, dando força ao movimento e reforçando as pautas. Tchau, tchau, Ana. Beijo, tchau.